Você tá lá em oração, pedindo, clamando, abre Bíblia, continua orando e faz campanha e jejua e segue orando e segue pedindo e fica de joelhos e parece simplesmente que as suas orações elas não sobem o teto. É como se tivesse, como algumas pessoas dizem, um céu de bronze onde a tua oração sobe, bate nesse teto e volta. Você pede por direção, você clama a Deus, você fica perto, silêncio, mudo, não fala nada. Se abre a Bíblia, parece que a palavra não fala com você. Você tenta conversar com outras pessoas, assistir uma pregação, mas parece que são vários assuntos e nada daquilo que você quer falar com Deus. E aí você se pergunta, por que horas Deus fala o tempo inteiro que a gente tem que orar, que a gente tem que falar com Ele, que tem que construir o relacionamento. Mas então por que às vezes eu simplesmente oro e Deus não fala comigo? E o silêncio impera. E eu não tenho nenhum tipo de resposta. Porque todos nós temos uma ideia de que a oração ela é uma conversa. E não está errado. A oração é uma conversa. Ela é uma forma de estreitar laços. Todo relacionamento cresce com base em comunicação, em conversa. Relacionamentos acabam quando não tem uma boa comunicação, quando não tem conversa. E aí a gente fica com essa ideia que a gente tem de conversa. Alguém vai falar, o outro vai ouvir. Aí esse outro vai ouvir e o outro, né, vai falar. É aquela coisa quando um burro fala, o outro baixa a orelha e a gente tem essa ideia de conversa. Só que quando a gente fala em oração, pressupondo a oração, nós não podemos tratá-la como uma conversa. Eu tenho hoje uma ideia de que a oração, como Deus pede para que ela seja feita, verdadeira, de todo o coração, somente entre eu e Deus, no secreto do meu quarto. Eu penso hoje na oração como uma disciplina espiritual que também alimenta a minha fé. Eu não posso tratar a oração apenas como uma conversa, como eu tenho aqui. Eu acho uma pessoa, eu falo com ela, ela me responde. Não é assim que funciona. A oração é um passo de fé porque ela pede de mim que mesmo que o meu ouvinte ele não me responda, eu permaneço orando. E quando você vai andando na Bíblia, essa ideia ela vai se solidificando e ela vai ficando cada vez mais firme. Como, por exemplo, com Jó. Quando tá toda aquela desgraceira acontecendo com Jó. Quando ele está empilhando um problema em cima do outro. Perde tudo, perde família, perde filho, perde a esposa, perde dinheiro, perde os amigos, perde Deus, porque você vai ver durante todo o livro de Jó, quando ele tem horas que ele está falando ali com os amigos, mas você vê que tem horas que ele está falando diretamente com Deus. E o que você vê durante todo o livro de Jó, porque Deus vai se manifestar lá no penúltimo, último capítulo, é uma pessoa desesperada, com problemas reais, com dificuldades reais, com ansiedade, com medo, sem resposta. São, acho que quase 30 capítulos, totalmente você vendo desgraça sendo narrada, Jó perguntando, Jó pedindo uma orientação e silêncio. Os amigos tentam falar alguma coisa, a esposa tenta falar, mas para quem ele quer realmente uma resposta, que é com Deus, não tem. Completo e absoluto silêncio. Quando você vai nos livros de Salmos também, você vai perceber que em Salmos tem muito assim: até quando, Senhor? Até quando? São pedidos desesperados de pessoas que estão passando por problemas e que não têm resposta. Que perguntam algo, uma data, uma saída, alguma coisa, e não tem a resposta. Jesus, desesperado, às vésperas de ser crucificado, ele sabia tudo o que ia passar. Ele sabia das dores, ele sabia do Calvário, ele sabia da morte, ele sabia de tudo. Antes de tudo acontecer, com medo, porque aqui ele está transfigurado humanamente, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus, eu sei que esse é o plano, mas se você puder, faz diferente, porque, meu Deus, eu tô com um pouquinho de medo. E aí você fica esperando um pai que tá colocando o filho naquela situação, assim, não, calma, meu filho, você vai passar por isso. Pensa em Deus Pai. Ele não fala nada. Jesus diz: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí eu me lembro de vezes em que eu passei por dificuldades, em que eu passei por momentos muito duros, momentos de luto, por exemplo. Eu me lembro de grandes amigos neste momento, e eu acredito que até os mais relevantes, não falando absolutamente nada. Eles estavam.
Eu me lembro no enterro da minha avó, uma grande amiga minha. Eu lembro que ela chegou e quem passa por um luto sabe que qualquer coisa que te falem naquele momento, nada aplaca a sua dor. Nada tira você daquele momento de luto e de dor. Nada. Eu acho que assim, até com o tempo você ficar ouvindo meus pesos, meus sentimentos, começa até a te irritar. Porque aquilo são palavras vazias, não tem sentido para quem está passando pelo luto. E as pessoas, a maioria, não sabe o que dizer nesses momentos. Mas eu me lembro de uma amiga que ela me abraçou muito forte e ela passou o velório inteiro atrás de mim, eu sentada, eu lembro dela atrás de mim, mexendo no meu cabelo. Aí, vez ou outra, ela trazia um café, às vezes ela passava a mão no meu ombro, perguntava se eu queria trocar de roupa, alguma coisa. Eu só lembro dela estar ali. E de todas as pessoas que passaram por ali, eu me lembro muito dela justamente pela presença. Eu sabia que ela estava ali. Eu nem estava olhando, eu não estava vendo o rosto dela, mas quando alguém tocava em mim, eu sabia que era ela. Que era ela que estava cuidando de mim. Eu sabia que tinha alguém ali. E quando Deus nos pede para orar, se você for ver a oração do Pai Nosso, quando você vai ver as orações de outros grandes personagens na Bíblia, você percebe que Deus não está nos pedindo uma oração porque a gente vai ter uma resposta imediata. Em nenhum momento, em nenhuma passagem, Deus garante, hora que eu te respondo, hora que eu te falo, hora que na hora eu te entrego o plano. Em nenhum momento. Todo momento que Deus nos pede para orar, não é porque Ele vai nos dar uma resposta, mas é porque quando estamos em espírito de oração, quando estamos dedicados em oração, nós permanecemos nele. Naquele momento eu não tento resolver do meu jeito, eu não tento fazer do meu jeitinho, eu estou colocando na presença dele. Eu estou falando e há muita cura no falar. Às vezes o silêncio de Deus com a gente coloca naquele lugar de assim, Deus não respondeu, ele tá tendo esse silêncio, então não tem resposta. Só que eu percebi que alguns silêncios de Deus, eles me direcionavam. Quando Deus não falava nada, quando ele não me dava uma direção para eu refutar, né, para eu não falar, não, desse jeito eu não quero, eu lembro que eu falando aquilo com ele, repetindo, e no segundo, e no terceiro, e no 10º, e no 20º dia falando sobre aquilo, aos poucos é como se a resposta fosse brotando dentro desse silêncio. Às vezes o silêncio de Deus você acha que é um silêncio de Deus, mas ele já está dando respostas e você não está conseguindo identificar. Às vezes é um silêncio de Deus porque não é hora de você ter a resposta. Você precisa estar pronto para receber a resposta. Às vezes é um silêncio de se eu não estou falando para você fazer alguma coisa, é para você não fazer nada. Só que a gente é agoniado. A gente quer falar e ser respondido. A gente quer deixar para orar 5 minutos antes daquela reunião importante. E não vir entregando há muito tempo sucessivamente essa reunião que você vai ter e que é realmente importante. O problema é que a gente quer um Deus que nos responda, e aí eu vejo pessoas buscando em chat GPT, buscando em oráculos, buscando, sei lá, num tarô, buscando num horóscopo, buscando num conselheiro, respostas que naquele momento, para você, são silêncio. Para você aprender no silêncio, para você aprender a permanecer em oração, mesmo se eu não tiver a resposta. Oração com Deus constrói relacionamento, mas também constrói a nossa fé. Permaneça em oração. Mesmo que esteja silêncio, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus e ausência do seu trabalho. Tem coisas acontecendo quando você passa por esse silêncio.